Ô, Fernanda, você está isolada em Santos, você está em casa, você está sozinha, você é casada, você tem família, cachorro, papagaio, boi, galinha. Me conte, você está isolada com quem aí em Santos? E como está o Eu, teu isolamento? olha, eu sou casada, casei durante a pandemia, é, moro com meu marido e sou mãe de um pet, o Bob, apaixonada por ele e me considero mãe dele. E estou isolada desde o comecinho da pandemia aqui nesse apartamento. Foi uma história engraçada, uma coincidência muito engraçada. A gente mudou para cá 15 dias antes disso tudo começar, então desde o comecinho a gente conseguiu ter o nosso cantinho, um isolamento só nosso aqui, o que foi bom. Foi muito legal para a gente, como um crescimento como casal também. Aí a gente Sim. falou, bom, já estamos aqui morando juntos, vamos logo amarrar essas alianças e casar durante a pandemia. E a gente resolveu casar e casamos em agosto do ano passado. E aqui moro em Santos quer dizer, moro aqui nesse apartamento com meu marido desde fevereiro do ano passado. Ah, que legal, que legal. Casou na pandemia. Ô, Fernanda, tu casou na pandemia. Você teve essa coragem? Foi uma fuga? O que que foi isso aí? Foi promessa? O que que foi? Então, na verdade, a gente vinha conversando sobre casamento já, né? E a gente estava chegando a uma conclusão de que a gente não queria festa grande, a gente nunca quis isso antes de pandemia, tá? Tá. E aí a gente foi chegando, vamos convidar o mínimo de pessoas, o mínimo, mínimo, mínimo. E aí entrou a pandemia. E aí a gente chegou nessa conclusão: qual a oportunidade melhor do que casar numa pandemia que a gente só chama a nossa Claro. família, que é o que a gente gostaria, e Sim. nada muito grande, nada muito alarde. Então a gente fez somente um cartório mesmo, a gente já não tinha intenção de casar na igreja, Uhum. fez somente um cartório, uma coisa simples, um almoço entre família, e foi muito gostoso, foi muito intimista, Sim. e Não, agora eu aí e assim entendi. foi. Agora eu entendi. É porque na pandemia a gente não precisa justificar nada, né? O não convite, né? Ficou, aí eu casei Exato. na pandemia, não tem festa, não tem porra nenhuma, não preciso gastar muito dinheiro, não preciso convidar muita gente. Entendi, juntou o útil ao agradável. Quando foi o casamento, Fernanda, exatamente? 14 de agosto do ano passado. Caramba! E vocês, o Fernando, eu sou futriqueiro, tá? Vocês namoraram muito tempo antes? De quanto tempo é essa relação? Olha, a gente é uma história curiosa, assim. A gente começou juntos em dezembro de 2018, mas eu já conheço ele há uns 5 anos. E em dezembro de 2018 a gente ficou sério e eu morava nos Estados Unidos nessa época. E aí eu vim para passar férias aqui. Então eu vim, a gente já conversava por WhatsApp, enfim, a gente vivia se falando, e aí eu vim, a gente ficou, e a gente considera que o dia que a gente ficou, no dia 15 de dezembro, é o dia que a gente começa, então, a namorar. Porque desde então a gente nunca mais se largou. Eu voltei para os Estados Unidos no comecinho de janeiro, e aí ele largou tudo, e foi para lá também, passou 6 meses comigo lá. Caramba! Então a gente namorou 2 meses à distância, 3 meses à distância, e já começamos a morar juntos. Então foram Que 3 meses legal. namorando separados e desde então morando juntos. Boa. Você estava fazendo o que nos Estados Unidos, Fernanda? Por que que veio para cá? O que que você estava fazendo lá e por que que retornou? Então, eu fui morar nos Estados Unidos, minha irmã já morava lá, ela Tá. estudava lá, e eu trabalhava aqui em Santos, eu sou jornalista, trabalhava no jornal daqui, e gostava muito do que eu fazia, gostava mesmo, estava numa descoberta assim de profissão muito nova, foca, recém-formada, que é assim que a gente chama. Sim. E, é o maior jornal aqui de Santos, então eu já estava muito feliz com essa ascensão Você rápida, estava na né, de tribuna? O cargo que que você estava fazendo? Você na tava... tribuna. Tá, Na tribuna. Eu era repórter do jornal impresso. tá. E Ainda aí, existe o jornal impresso, Fernanda? Ainda existe o jornal impresso? ainda Existe, né? existe, ainda existe. Não sei por quanto tempo, mas ainda Sim. existe. E aí eu trabalhava lá, e aí eu gostava, mas eu acho que existiu aí um ouvir da intuição. Eu não sei te responder o porquê. Eu estava feliz trabalhando lá, mas a minha irmã falava, vem morar aqui, vem ter essa experiência. Ela falava, insistia, insistia. Eu falei, meu, quer saber? Eu vou embora, eu vou largar, eu vou ver o que vai dar lá. Para mim, hoje, enxergando para trás,
foi um ouvir da minha intuição mesmo. Larguei tudo, pedi demissão da tribuna, falei, pai, mãe, tô indo, vou lá morar com a Thaís, e assim foi. Foi em 2016 para lá. Morei lá 3 anos e meio. Aonde nos Estados Unidos? Em San Diego, na Califórnia. Olha aí, gostoso morar ali, não é gostoso, não, Fernanda? Ah, é uma delícia. Eu diria que é uma das melhores cidades da Califórnia para É uma região se boa. conhecer. Sim, uma Uhum. região boa. E tem brasileiro, né? Tem brasileiro bastante. Você sabe que aqui no Cisola, nesse programete, eu bati um papo com a Natácia. Ela é também jornalista, como você. Ela trabalha no UFC, né? Ela cobre aquelas lutas sangrentas e tudo mais. E ela mora em San Diego, e ela, assim, não quer voltar, casou com um americano, né? Tem lá uma vida muito estável. Você ficou lá quanto tempo? 3 anos e meio? Isso, 3 anos E e meio. estava bom ganhando em dólar ali, Fernando? Conseguiu. Você tinha um trabalho, você estava ali estável, ali, minimamente segura, confortável? Olha, time is money, literalmente, né, nos Estados Unidos. Tá. Eu cheguei lá jovem, então foi um período de muita curtição da minha vida, jovem, solteira, Sim, assim, sem preocupação com nada, né? sim. Então eu cheguei lá, eu fui para estudar, primeiramente, então o meu visto era de estudante lá, mas trabalhei como a maioria dos brasileiros lá chega trabalhando, babá, restaurante, tudo isso eu fiz e aprendi muito, contou muito assim para o meu aprendizado. Eu acho que de sair do berço mesmo, da casa do pai e da mãe, e Sim. ter que se virar para pagar a conta. San Diego foi um aprendizado e um crescimento, uma evolução muito rápida na minha vida para encarar o que é a vida adulta, o que é a realidade Sim, de se virar sozinho. sim, total. Fui muito feliz e foi muita balada, foi muita curtição, muito brasileiro lá em San Diego, então todos meus amigos são brasileiros de lá, morei só com brasileiros, namorei um americano, foi onde meu inglês melhorou muito, porque o brasileiro, quando está fora, tem essa mania, óbvio, né, por culturalmente se identificar, ficar muito junto. Então, os brasileiros têm essa dificuldade de pegar o Sim. inglês porque a gente não tem muita facilidade de se enturmar com os americanos. Uhum. E aí tem muita balada brasileira, os brasileiros criam a própria festa e sua própria rotina juntos. Sim. E eu acabei namorando um americano que fez o meu inglês melhorar muito, assim, e eu falo fluentemente, diria muito que por causa desse episódio na minha vida, que foi Sim, namorar sim. esse americano. Não, é uma puta estratégia, porque eu vejo, né? O brasileiro ele tem essa capacidade mesmo, né? Primeiro que a gente se vê de longe, né? A gente se enxerga de longe. E eu vejo assim, eu tenho amigos morando fora, o quanto demorou para eles o idioma, porque eles estão com um brasileiro, né? Não faz sentido nenhum você sair daqui para morar na Irlanda e continuar no reduto Brasil, né? E, Total. e acho que uma puta estratégia legal é essa aí de se envolver romanticamente, né, Fernanda? Eu acho que não tem escola melhor de idioma do que você se envolver emocionalmente com o idioma em si, né? Exato, exato. Fernanda, o que você está fazendo agora? Como é que você está ganhando dinheiro? Como é que tu paga teus boletos hoje? Venda teu peixe. Então, hoje em dia, você está me entrevistando numa época engraçada da vida que eu acabei literalmente, tenho 3 semanas de ter lançado a minha marca. E isso depois de um longo processo de descoberta mesmo, de olhar para dentro, de ainda estou, né, de me entender quem sou eu, do que eu gosto, o que eu quero. Acabei de lançar minha marca no Instagram e hoje eu faço macramê. É uma arte de trançar fios. Aqui atrás eu tenho um painel meu que eu Ah, já entendi tudo, já entendi tudo. Gente, para você que está nos ouvindo, tem um bagulho lindo atrás dela, num quadro, e é meio tricô, meio crochê, mas não é, porque eu não sei o nome disso, me perdoe a minha ignorância, Fernanda. E você faz à mão isso. amo. Essa é a diferença do tricô e do crochê. O macramê, ele também é uma arte com fios, porém o tricô e o Macramê. crochê, Esse é o nome? Macramê. macramê, Tá. macramê.
Tá. O tricô e o crochê você usa as agulhas, né, as ferramentas para você fazer os laços, e aqui as laçadas são à mão, então eu faço com as mãos mesmo. E é uma arte que você forma através de nós. Você forma uma peça, você forma suporte de plantas, eles são mais comuns, talvez você já tenha visto. Suporte de Sim. plantas em macramê, são fios que se amarram e você coloca ali o seu vasinho de planta. Você tem esses painéis em macramê, tem tapetes, tem colchas, tem diversas formas de arte em macramê. E atualmente é o que eu faço. Agora eu cuido da minha marca. E essa marca se lançou há 3 semanas, ela tá onde tem fisicamente, só na internet? Como é que a gente acha isso? Como é que a gente compra isso? Por enquanto, eu estou no Instagram, a Tá. princípio. Minha marca se chama Soul, de alma mesmo em inglês. Sim. No Instagram, meu Instagram é @soul, S-O-U, Soul, vou soletrar ela toda, S-O-U, S-O-U-L, underline, Soul. Tá. Tá. Isso. SOUL, underline. Não, é SOU, underline, tudo Tá. junto. Boa. Tá. Isso. Você tem vontade, Fernanda, em ter o físico depois disso? Ou você está estudando ainda essa possibilidade? Claro que está tudo em aberto, até porque faz 3 semanas. Mas você pensa no mundo, não sei, né? Eu ia te dizer quando a gente voltar ao normal, mas eu nem sei mais o que que é o normal, o que que é anormal. Mas você pensa em ter ali uma loja física ou você pensa só ficar na internet? Olha, eu vou ser bem sincera que eu ainda não penso nisso, assim, eu não tive nem tempo para parar para pensar nisso. Eu acho que o empreendedorismo ele está sendo uma coisa tão nova na minha vida Uhum. que é tanta coisa para pensar, a gente acha que é fácil montar uma página no Instagram e postar foto, Sim. mas não é, absolutamente não é, e eu não tive nem tempo de pensar se vou querer montar uma loja física. Penso sim em montar um ateliê para mim, porque Uhum. atualmente eu trabalho da sala da minha casa e tudo Uhum. fica uma bagunça aqui. Uhum. Meu apartamento é de um quarto, então o único lugar que eu tenho para trabalhar é na sala. Sim. Então, eu penso, sim, futuramente montar um ateliê onde eu possa ter todo o meu material separado, talvez alugar um apartamento maior, se essa pandemia, sei lá por quanto tempo durar, um apartamento de 2 quartos, e assim, no outro quarto ter todo o meu ateliê ali. Mas loja física mesmo, eu não penso e eu não acredito que seja uma coisa que eu vá pensar tão cedo. Assim, eu acho que o online ele caminha muito bem de vento em popa e eu estou apostando nele. Sim, sim, total, também acho, compartilho. Eu vi esses dias, né, esses anúncios que a gente vê o tempo todo, né, aliás, cada vez mais, né. O único lugar que a pessoa entra mais de 3, 4, 5 vezes numa loja, né, é a internet, né, não existe outra possibilidade senão ali, né. Espero te ver, Fernanda. Eu vou pesquisar, eu quero ver essas fotinhas que você tem postado. Ô, Fernanda, você disse uma coisa legal, que você demorou, teve um aprofundamento aí do eu, né? Foi antes da pandemia, foi durante a pandemia, e o que que seria, assim, essa coisa que você se descobriu na arte, de fato, né? Como é que se deu esse Então, processo? Você faz terapia eu também? faço terapia. E a terapia, eu acho que é um grande eixo, assim, evolução, esse caminho evolutivo que eu estou seguindo. É muito por conta da terapia. Isso tudo começou um pouquinho antes da pandemia, quando em 2019 o Heitor e eu, meu marido, a gente resolveu voltar para o Brasil. A gente morava lá, como eu disse, ele foi morar lá comigo, morou lá comigo 6 meses. E a gente resolveu voltar porque eu já não estava mais feliz com a minha vida lá, né? Trabalhando muito mesmo para ganhar o pão, porque lá é assim. Eu acho que o imigrante, ele é visto como imigrante ainda assim. Você pode falar um inglês fluente, você pode ter contatos, você pode ter tudo, mas o imigrante, existe essa visão do imigrante e as coisas sempre um pouco mais difíceis para a gente lá. Eu estava um pouco cansada disso e o Heitor chegou lá e ele percebeu esse meu cansaço e ele também
percebeu uma luta que eu tinha contra mim mesma na questão da balança, né? Eu sempre, eu acho que a gente sofre muito essa pressão, né, por estereótipos, essa pressão pelo corpo, essa pressão por um padrão. E eu, desde pequena, sempre tive problema com a balança eu sempre fui muitos médicos, não conseguia resolver isso de maneira nenhuma na minha vida, era sempre eu tinha medo da comida, né? E chegou numa fase lá em San Diego que eu já estava com compulsão alimentar, eu só não sabia o nome do que eu tinha, mas era compulsão alimentar. E aí eu tive uma conversa bem definitiva com o Heitor, e ele me falou uma frase muito tocante, assim, que eu lembro até hoje, e isso ficou muito marcado na minha vida. Você já viveu 30 anos quase da sua vida, eu tinha 29 na época, você já viveu quase 30 anos da sua vida travando essa luta contra a balança, que na verdade você trava essa luta contra você mesmo. Você não acha que você merece talvez mudar essa realidade, ou você quer viver mais 30, 60 anos continuando travando essa luta e não vivendo em paz? Porque é o que a minha terapeuta fala, a gente precisa se alimentar todos os dias, e todos os dias, pelo menos 3 refeições ao dia você vai ter na sua frente. Se você viver com medo da comida, você não vive, né? Você se esconde. E aí essa frase me tocou de uma maneira assim, e aí foi uma decisão muito rápida que eu tomei na vida. Eu falei, cara, é isso. Daqui não dá para fazer terapia, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar para minha saúde, eu preciso olhar para minha mente. E aí a gente veio, eu, ele e Bob, o Bob já estava lá comigo, todo mundo embora, viemos para cá. E aí em 2019 eu comecei a terapia e comecei a olhar para dentro. Eu acho que logo que cheguei eu já arranjei um emprego na área de jornalismo, né? Ainda achando que o jornalismo era um caminho a ser seguido por mim. Fui para uma agência em São Paulo, entrei facilmente, assim, um salário bom, sabe, uma agência pequena, aprendendo tudo novo, porque eu nunca tinha trabalhado em agência, trabalhei sempre em jornal, então aprendendo tudo novo. E a agência, me desculpem as pessoas que trabalham em agência, mas a agência não foi o que conversou comigo, assim, é muita cobrança, é muita pressão. Redes sociais, elas têm um lado bom, mas elas também têm um lado de quem trabalha muito para elas e por elas, né? E eu vi que esse não era o caminho que eu queria seguir. Até que 6 meses depois, também com muita conversa com o Heitor, meu companheiro, ele é muito companheiro mesmo, a gente está sempre trocando muita ideia, Fundamental. e a gente trocando essa ideia e tal, e a gente chegou à conclusão de que eu não estava feliz, e aí já na pandemia, trabalhando em casa com muita pressão, eu já não separava mais trabalho de vida real e o que é estar dentro de casa descansando, e eu falei, cara, eu vou então pedir demissão, mais uma vez pedir demissão do jornalismo na minha vida, Sim. e vou ver o que é. Comecei a terapia em 2019, já estava trabalhando, e a terapia ela veio para me ajudar também nessa decisão de enxergar que o jornalismo me ensinou muita coisa, mas já não conversava mais com o que eu queria. Então, a terapia foi fundamental para eu começar a enxergar a compulsão, para eu começar a enxergar o que é qualidade de vida, para eu começar a enxergar o que é realmente que eu quero fazer para minha vida. E aí, sim, eu comecei a inclinar um pouquinho mais para a arte. Eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa. Jornalista, ele é muito... Eu acho que todo mundo é criativo, né? Eu só acho que algumas pessoas desenvolvem muito essa criatividade e outras pessoas não têm a oportunidade de desenvolver muito a criatividade. No jornalismo, eu sempre considero que sempre tive textos muito criativos. E na maneira de vestir, sempre fui muito criativa. Então, acho que nada mais natural do que quando eu comecei a me desprender um pouco do jornalismo, eu comecei a olhar para o desenho, eu comecei a olhar para a pintura, eu comecei a olhar para outras coisas que talvez eu gostasse de fazer, e nisso tudo um caminho junto com a terapia, e assim fui indo, até hoje chegar no macramê, mas foi um longo caminho assim de descoberta. Sim. E continuará sendo, né, Fernanda? Me parece que esse caminho, esse percurso, esse processo não tem fim, né?
existe um fim, talvez, quando a gente chega na morte, né? E acho Exato. que, e acho que esse processo é um processo bonito, sempre de dentro para fora, né, Fernanda? Eu te ouço e eu tendo a achar que esse processo de dentro para fora é sempre um processo mais validado, né? O processo de fora para dentro tem prazo de validade. Quando a gente se enxerga, quando a gente tenta buscar a nossa própria natureza, aquilo que a gente de fato tem vontade em fazer, em realizar. E acho bonito esse teu eu a partir de uma dor, né? Que é essa dificuldade que você tinha com o próprio corpo. E como é que está isso hoje, Fernanda? Como é que você lida com a comida? Como é que está a tua comunicação com a comida hoje? Então, eu escutei um episódio do Cisola com a Marina Valério. Ela falou sobre Ah, emagrecimento. então tu estudou, então, Fernanda. Tu estudou aqui Opa! pela internet. Agora eu sou ouvinte. Ah, olha aí. Mas O segredo está todo aí, viu, Fernanda? Só que é só uma desculpa para que você ouça o episódio. Mas o que ela falou foi muito interessante, assim, sabe? Eu acho que eu aprendi a olhar a comida de uma outra maneira. E eu acho que a partir dessa minha conexão com a comida e desse meu olhar para a comida como nutrição e não mais como uma descarga emocional, Uhum. isso tudo mudou e eu acho que foi o grande alavancar do meu olhar para dentro, porque a partir do momento que eu comecei a prestar atenção no que eu estava comendo para nutrir o meu corpo e não para pisar numa balança, eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a prestar atenção em várias outras coisas que também seriam boas para mim e o que já não era mais bom para mim. Então, a comida e o meu relacionamento com a comida e com a compulsão alimentar foi o grande destrave do olhar para dentro no geral, assim, né? Eu digo que foi o passo inicial para eu olhar para a arte, para eu olhar para a qualidade de vida, para eu olhar para o bem-estar, para eu olhar para plantas, para eu olhar para o sol, para o dia acontecendo de uma outra maneira. É quando a gente começa a prestar atenção nas pequenas coisas que a gente faz para a gente mesmo, que a gente começa a olhar a vida de uma outra maneira. Total. Hoje, eu acho que a compulsão alimentar, eu converso muito isso com a minha terapeuta, ela vai sempre existir, porque eu acho que a minha criança interior, ela está aqui, né? Então, é natural quando eu estou mais ansiosa, alguma coisa vai acontecer ou está acontecendo na minha vida. Durante a pandemia, a gente está passando por diversos períodos de ansiedade. Eu querer, a primeira coisa de descontar na comida. É natural eu querer, como eu falo para minha terapeuta, roer alguma coisa, porque é assim que eu faço desde criança. Essa foi a minha válvula de escape. Então, a compulsão, eu acho que ela vai estar sempre presente na minha vida. É uma coisa que eu vou sempre querer prestar atenção. Mas num sentido de querer prestar atenção para me nutrir e não para me enganar. Sim. Hoje em dia, eu não tenho mais medo da comida. Hoje em dia, eu me relaciono super bem. Hoje em dia, eu gosto de comer saudável. A gente adotou o hábito de cozinhar muito aqui em casa. Então, eu não gosto de falar em peso, eu não acho legal nem falar em emagrecimento, mas obviamente, desde que eu comecei a olhar para dentro, olhar para a comida como uma amiga e não como uma inimiga, eu emagreci muito, assim, né? Claro, inevitável. E assim, o bem-estar na minha vida melhorou. Hoje em dia, eu faço aula de costura à noite, eu vou caminhando para minha aula, são 45 minutos. Eu vou caminhando aqui em Santos, é tudo plano, também facilita, mas eu adoro caminhar, porque eu entendo que isso também nutre o meu corpo, a minha mente. É um momento de meditação, é um momento que eu estou escutando Cisola, é um momento que eu estou escutando alguma coisa que eu gosto. E nutre a minha mente, nutre o meu corpo, faz com que tudo aconteça aqui dentro de uma maneira que tem que acontecer, o sangue correndo. Eu gosto de falar com meu marido, meu sangue está bombando aqui, é isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo pelo menos uma vez por dia. E eu acho que esse olhar para dentro começou com a comida. Então, se antes eu tinha muita raiva da comida e da minha compulsão alimentar e eu culpava
família, culpava pressão estética, culpava amigos, culpava quem fosse, olhasse para fora e quisesse culpar o inimigo nesse momento, para me vitimizar sobre comer. Hoje em dia, eu acho que a compulsão, ela realmente veio para me ensinar muita coisa. Então, eu olho a compulsão com muito carinho, sabe? Como tinha que estar na minha vida, tinha que acontecer para eu ter esse momento de realmente conseguir olhar para mim mesma. Total. Muito bonito, Fernanda. Aliás, compulsivos somos todos, né? E é engraçado você trazer essa coisa da criança, porque eu acredito muito nisso. Eu sou professor, Fernanda, e dentro do processo de comunicação a gente entra muito por aí, né? Comunicação é uma manifestação, é a maneira como a gente conduz as coisas, muito como consequência daquilo que a gente viveu, né? A gente fala de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas referências, a nossa história, o nosso berço, tudo isso. E eu digo que a gente tem compulsão, e temos todos, porque todo mundo tem uma criança ferida, né? Uma necessidade que não foi atendida. E aí, como que ela se reverbera, se revela, como que constrói, como que é construído essas consequências, né? E no caso da comida, ela fica mais evidente, né? Entre aspas. Porque compulsão a gente tem, todo mundo, Fernanda, tem ali uma lacuna a ser preenchida, um vazio que a gente tenta preencher mesmo, recuperar, de acordo com aquilo que a gente já viu lá atrás, né? E a comida é também um jeito que a gente tem de trazer algo que não foi nos atendido lá atrás, algo que não está sendo atendido, né? Porque, repito, Fernanda, compulsivo, todos somos, né? Todos somos. Com O que certeza. fica mais cruel, mas ao mesmo tempo fica mais visível e dá uma possibilidade de transformação, como você fez, né? Uhum, E mais uhum. cruel porque as pessoas apontam muito o dedo, né? Porque tá ali, é visível a relação com a comida, né? Mas aquilo que não se vê, imagina, pessoas que vivem a criança ferida por todo sempre, né? Que Com acabam não certeza. tentando ter, acaba não tendo essa possibilidade de ressignificar a ferida, né? Com Faz sentido certeza. isso? Totalmente, totalmente. A compulsão alimentar, eu acho que ela é muito evidente, como você falou, porque a gente precisa se alimentar todos os dias e todo momento a gente está procurando alguma coisa para comer. Mas compulsivo todos somos, assim. Eu acho que a compulsão ela anda muito junto ali com vício, né? Você vê pessoas compulsivas por cigarro, você vê pessoas compulsivas por bebidas, por drogas, por televisão, por jogos, por Claro. várias coisas, né? Então eu acho que anda muito junto com o vício. Sim, sim. E, e é a oportunidade da gente, quando a gente se percebe, eu acho que esse é o primeiro passo, é se perceber, perceber essa repetição, a repetição do seu vício, a repetição do seu movimento. Do nosso padrão de comportamento, né? Da gente Exato. aceitar esse movimento, né? A gente pouco se aceita, né, Fernanda? Só te interrompendo, desculpa, você trouxe uma coisa bonita também dessa necessidade que a gente tem de se vitimizar, né? A Exato. vitimização é a não aceitação da própria história, né? Quando a gente se Exatamente. vitimiza e quando a gente coloca a culpa no outro, a gente não sai do lugar, né? Até porque a culpa vai estar sempre no outro. Eu que estou linda aqui, né, no meu castelo da princesa. E você sabe que eu coloco, Fernanda, essa coisa do vício, claro, essas coisas externas, cigarro, televisão, isso fica evidente, mas eu recorro para aquelas coisas que a gente não vê, para as relações abusivas que a gente se permite ter, para trabalho extremamente agressivo, violento, para aquilo que a gente aceita, porque aquilo, de certa forma, a curto prazo está preenchendo para cacete, mas a longo prazo é um rombo, né? E Exato. também é uma compulsão ali. Por que, que você está aceitando isso, né? Por que, que você aceita esse Exato. trampo? Por que, que você está aceitando essa pessoa? Por que, que você se permite viver nesse desprazer, né? Exato. A minha terapeuta, ela uma vez me falou uma coisa muito interessante que eu acho que isso se encaixa para qualquer tipo de compulsão. E no caso da comida, ela fala, quando você
recorre à comida, parece que você quer tirar o problema que está na sua cabeça, você quer esconder ele ficando pesado no estômago, assim, é uma coisa que... Perfeito. E aí a minha atenção daquele problema Vai que para o está na minha corpo. cabeça vai para o corpo. Total. Então, É fuga, né? Uma fuga isso... total. Exatamente, Uma fuga exatamente. total. Isso com qualquer coisa, com Sim. E é qualquer muito coisa que você simbólico. nomeie. Muito simbólico, porque o peso fica para você, literalmente, né? Você E é um joga buraco que você toda... está querendo tampar. Exato. Você joga todo, como se você jogasse toda aquela carga ali para o teu estômago, né? E Exato. aí o foco muda, né? O alvo muda, vai para o corpo ao invés da raiz, de fato, né? Exatamente, exatamente. Fernanda, que profundidade, hein? Que isso, hein? Gente, que isso. Achei que a gente ia falar só do Neymar, do Pelé e do Robinho aqui, pelo amor de Deus. Fernanda, o teu companheiro, ele está permitindo que você trabalhe na sala? Tá tudo bem? Porra, nessa pandemia, Fernanda, sai daqui, vai fazer alguma coisa, vai andar de bicicleta, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Até porque vocês casaram nessa pandemia, e é muito maluco, né? Porque você fez o processo inverso, né, Fernanda? O que todo mundo está fazendo, né? E aí eu fico perguntando como é que vai ser quando a gente voltar, porque eu vejo crianças que nasceram nessa época, que ainda não descobriram o mundo, né? Eu dou aula para adolescente, eu brinco com ele, olha, me respeite que eu sou do tempo do presencial, tá? Então fica esse lugar, né? Como que vai ser, o que vai mudar de fato na tua vida, Fernanda? Claro que não dá para prever nada, e seria até um desperdício de energia a gente tentar prever o futuro, mas dentro do teu casamento, dentro do teu trabalho, dentro dessa tua rotina de santos, o que vai provavelmente vai ter que mudar quando a pandemia passar, e espero que em algum momento ela passe? Você faz Olha, algum diagnóstico? o meu companheiro, ele não só me permite, eu acho que essa não é nem a palavra, mas ele vive comigo a minha arte, ele me incentiva e ele vive literalmente junto, assim. Hoje de manhã a gente estava indo colocar uma caixa numa transportadora de uma arte que eu vendi para São Paulo, e ele vai, ele busca, ele compra, ele leva. Enquanto eu estava fazendo a minha aula de Pilates aqui, ele foi levar lá para mim. Então, ele é companheiro mesmo. Ele realmente é um parceiro de vida e a gente troca muita ideia, ele me incentiva. Aliás, ele foi um dos maiores incentivadores nessa minha busca de autoconhecimento e pela arte, que eu acho que realmente está sendo a grande mudança da minha vida, assim, né? A gente estava falando em compulsão, eu acho que quando a gente está numa rotina muito apertada de trabalho, ganhar dinheiro, a gente fica compulsivo por querer dinheiro também. Isso é uma outra coisa que fica bem escondida na nossa rotina. Sim. Até porque é uma E boa a gente... desculpa essa do dinheiro também, né? Eu preciso de dinheiro. Ex E é uma exato, ótima justificativa, né? Para nossa. exato. Exatamente. E a gente para de avaliar para que o dinheiro, tá bom, mas para quê? É para eu me apegar ao dinheiro ou é para eu realmente gastar no que eu quero? Enfim, aí é uma discussão muito grande sobre o valor do dinheiro na nossa vida, né? Mas o que eu Que estava falando é que a buraco que a gente... gente está querendo preencher, né? Isso, exatamente. Que buraco que o dinheiro está ocupando dentro da gente. Perfeito. Mas nessa minha busca interior, ele foi um dos grandes incentivadores, assim, também, para eu enxergar o que eu realmente queria, o que eu realmente gostava. Tá bom, você é criativa, você gosta de criar, o seu papel é criar, é o que você curte. Você não gosta de administrativo, você não gosta de conta, você não gosta disso, você gosta da criação. O que é que você gosta da criação? E nisso a gente foi realmente aprofundando o pensamento, aprofundando, e aí ele me incentivou a fazer aula de desenho, fiz aula de desenho, fiz pintura, e aí ele ia comigo nas papelarias, a gente comprava as coisas todas, montava aqui na minha sala já foi ateliê de desenho, de pintura, de tudo que você possa imaginar, e agora de macramê. E assim foi, assim, quando a pandemia acabar, eu acho que talvez a gente não volte a como era antes, eu acho que nunca vai voltar como era antes, né? Mas eu e ele aqui,
Eu acho que eu tenho para mim que eu achei um caminho interessante para minha vida. Eu não posso dizer que o macramê vai ser o que eu vou levar para o resto da vida, Claro. porque eu acho que nada. Se tem uma coisa que eu aprendi com essa busca é que a gente não pode ficar estagnado em nada. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo dentro da gente para ver se o que a gente está botando para fora, o que a gente está criando, é aquilo que condiz com o que a gente pensa e com o que está acontecendo aqui dentro. Hoje o macramê conversa muito comigo e chegou ao ponto de eu querer abrir o meu negócio, né? Abrir o meu meio de vender essas peças. Mas daqui a pouco pode não ser mais. Eu faço aula de costura também, né? Então, antes de começar com macramê, eu já fazia aula de costura, parou por um tempo, agora voltou. E é presencial essa aula, eu vou lá porque eu tenho que costurar, passar na máquina o tecido. Não dá para ir fazer isso pelo Zoom, né? Exato. Então, não foi porque eu comecei o macramê que eu vou, então agora eu vou largar a costura. Não, eu acho que eu tenho abraçado todas as possibilidades. Uma coisa que a pandemia tem me ensinado é abraçar todas as possibilidades, fazer realmente o que eu tenho vontade de fazer, aplicar aquilo na minha vida, porque eu acho que é só aplicando que a gente realmente vê se a gente gosta. E eu acho que a pandemia veio para ensinar que o ficar estagnado, sem olhar para dentro, é um caminho muito tortuoso e muito violento com a gente mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que a pandemia, ela te forçou a ficar em casa para você desestagnar, sabe? Para mim foi muito isso. Então, eu acho que depois da pandemia, com certeza, eu não vou ficar estagnada, eu vou continuar nesse movimento, seja com o macramê, seja com qualquer outro caminho criativo que eu quiser seguir, mas eu tenho uma certeza, eu acho que a criatividade é um presente muito grande que todos nós temos e nascemos com ela, e eu quero continuar desenvolvendo, assim, não sei por qual caminho. Agora, minha vontade é com o macramê, com certeza. Total. Primeiro que a gente não pode se tornar refém das escolhas do passado, né, Fernanda? E tudo é passado quando a gente imagina que a única coisa que a gente tem é o presente, né? Então, a gente não pode se tornar refém das escolhas que a gente fez ontem, né? O mundo é o agora, né? Que é o momento presente, né? E é engraçado essa coisa do encontro, né? Do quanto o encontro ele fortalece o nosso eu, né? Aliás, a gente só consegue se encontrar com o outro quando a gente se encontra com a gente, né? Bonito esse teu processo com o teu companheiro, que é um processo você com você, e como consequência do você com você, você tem a ele, né? Bonito isso. E essa coisa da criatividade, né, Fernanda, da criação. A criatividade é uma atividade, se a gente pegar a etimologia da palavra, é uma atividade que pertence à tua criação. E criação, quando a gente imagina, criação é uma ação constante ou uma criação do criar, né? Do teu criar, que vai ao encontro também da tua criança, né? Tá muito cabeçudo isso, Fernanda? Se tiver muito cabeçudo, me fala aí, Fernanda. Volta a falar do Robinho. Faz total sentido. Porque eu estou achando muito bonito, faz sentido tudo isso que você está dizendo, né? Do teu encontro com você, dessa tua nova representatividade, que é o que você está fazendo, né? Porque o que a gente faz nos representa muito, né? Não é o todo, né? Porque a gente pergunta hoje para a pessoa, a gente não pergunta mais o que ela é, o que ela gosta, a gente pergunta o que ela faz, né? E o que ela faz está incumbido o que ela faz para ganhar dinheiro, né? Fica muito claro isso, né? A gente não está nem aí porque ela gosta, porque ela faz no domingo, por exemplo, né? A gente pergunta o que ela faz de segunda a sexta no horário comercial. E quando você significa tudo na tua vida, faz muito sentido tudo. A criança, o teu trabalho, o teu companheiro, a volta para o teu lugar de origem, né? Que é a tua criação. E com isso você cria mais, né? Acho tudo isso muito bonito, Fernanda. Tudo isso muito bonito. Obrigada. Não é? Não é bonito? Olha, e eu acho interessante isso que você falou, que a gente pergunta o que você faz, né? E muitas vezes, quando a gente pergunta para a pessoa o que você gosta, todo mundo trava. Porque eu acho que a gente está tão desacostumado, não. Eu acho que a gente nunca foi acostumado a realmente perceber o que a gente gosta, né? Eu acho que existe vários valores e várias
futuros mesmo, que desde criança são pressionados em Sim, nós, engessado sabe? mesmo, enrijecido, sim. Isso, o que os nossos pais querem para a gente, o que a nossa família espera da gente, o que os nossos amigos querem para a gente. E isso a gente vai, coping, que a gente fala em inglês, né? A gente vai escondendo o que a gente gosta e a gente chega uma hora que a gente nem sabe mais o que a gente gosta. Não. Então, quando a gente pergunta o que você faz, porque é muito natural que para mim seja Eu sou muito advogado, eu sou jornalista. exato, exatamente. E aí, nessa questão de perguntar o que você faz, demorou para mim um tempo também de mudar de jornalista. Quando eu ia nos lugares, por exemplo, sei lá, tirar um documento, fazer um RG, qual que é a sua profissão? Eu sempre falava jornalista, por mais que eu não estivesse mais exercendo, né? Por Uhum. quê? Porque eu não me enxergava como artista. Demorou muito tempo para eu me enxergar como artista. E hoje eu encho a boca para falar que eu sou artista têxtil, porque eu me encontrei no macramê, e assim, sem vergonha nenhuma, sabe? Eu acho que a partir do momento que você começa a se conhecer e saber o que você gosta, Uhum. você começa a mudar esses Claro, status na sua vida com muito total, mais facilidade. total, total. Só esteja preparada aí, Fernanda, em hotel, né? Porque não tem essa coisa para ticar, né? O ar. E esteja também preparado para as perguntas que virão depois, né? Tá bom, querida, mas o que você faz para ganhar dinheiro? Mas tá bom, Exato. eu já entendi, mas o que você faz de verdade? Eu estou falando de verdade, sim, né? Sobre essas perguntas. É porque a gente não foi estimulado, Fernanda. Total, eu concordo muito com você, a gente não foi estimulado. Aliás, essa pergunta, essa provocação que você trouxe, né? Olha, se apresente aí, mas você não pode falar o que você faz. É quase impossível, né? O sujeito fica paralisado ali, né? Se a gente pergunta o que Exato. você gosta, ou o que você está fazendo para você, né? Ele Uhum. trava, né? Porque não tem, de fato, esse pensamento, o foco é outro. Tem um filme, eu sempre lembro do Chaplin, Fernanda, tem um filme dele chamado Tempos Modernos, que ele tá numa indústria, né? Tá, 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 tá. E alguém pergunta para ele o que ele está fazendo, né? Ele não sabe responder. Eu não sei o que eu estou fazendo, é que me mandaram fazer. Fazendo isso aqui porque me mandaram fazer e é isso aqui que você tem que fazer. E você trate de ficar falando pouco e trate de fazer a mesma coisa, né? Não pergunte, né? Só vai, só vai. O Como se o Fernando, ser humano fosse uma máquina. como se o ser humano fosse de fato uma máquina. Exatamente. Exato. E até porque a gente não foi estimulado também a alfabetizar o nosso corpo emocional, né, Fernanda? A gente só sabe ler porque a gente foi para a escola, né? Se a gente cortar o dedo, a gente vai para o pronto-socorro imediatamente. Mas e a minha angústia, a minha tristeza, a minha melancolia? Eu enfio no cu, né? Porque eu vou fazer o quê? Porque Total. o mundo não estimulou eu trabalhar as minhas angústias, né? Não foi nada, filho, não foi nada, bora, bora. Vamos trabalhar. Amanhã, ó, amanhã, né? Corta o choro, não chora. Exato. Gente, isso para mim Não é o foi, pior, e a assim. pessoa não foi nada. Não foi nada. Não. Anular, né? Anula. Fernando, eu sou pai, eu tenho uma menina de 7 anos. Eu preciso diariamente pensar nisso, senão eu também atropelo ela. Porque a gente tem essa quase que necessidade mesmo de anular, né, o sentimento do outro. Não foi nada, filha. Vamos, vamos, vamos. Quem sou eu para saber o que foi e o que não foi? É ela que está sentindo. Como é que eu vou anular um sentimento que é dela? Total, Não é? total. Isso. E eu acho que, primeiro, essa empreitada de ser pai e mãe no mundo atual é uma empreitada mesmo. Primeiro de tudo e antes de tudo, saber ouvir, né? E saber ouvir e saber se ouvir e ouvir a criança, ouvir o outro ser. Não é simplesmente botar um filho no mundo e, vou pagar a escola, vou pagar, tá tudo bem, eu tenho dinheiro, vou pagar. Esse é o caminho totalmente errado, né? Dar todos os brinquedos que a criança quer, dar tudo que. Mas manda cortar o choro, manda, não foi nada, levanta. Isso suprime uma criança interior que mais para frente, com Claro, certeza vai. adoecido. Adoecido, Exato, compulsivo, exato. né, Fernanda? Essa é o mundo, né? Eu, você, todo mundo. Exato. Fernando, aqui no nosso programete, eu tenho um quadro para te oferecer que é o famoso ping-pong.
Uhum. Vou te provocar aí com algumas situações e aí você me responde de sopetão. Aliás, você me responde. Eu sempre brinquei com essa coisa do ping-pong, né? Do sopetão, mas a gente pode se aprofundar no que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui, Fernanda. A porra foi feita para a gente se divertir e brincar. Vamos lá? Liberdade. Liberdade Vamos. total, liberdade total. Fernanda, você prefere beijo ou abraço? Abraço. Música ou silêncio? Silêncio. Arte ou terapia? Terapia. Você prefere durante o dia ou durante a noite? Durante o dia. Com gente ou sem gente? Sem gente. Sem. Sem. Quando você está diante do espelho, o que você vê? Eu vejo uma mulher linda, maravilhosa. Ótimo, Uma flor. ótimo. A tua atenção tá onde, Fernanda? A minha atenção? É. A minha atenção está no meu pensamento. Boa. Sempre prestando atenção no meu pensamento. E para onde que ele te leva, os teus pensamentos? Ele me leva para onde a minha atenção permitir. Aonde a gente coloca a nossa atenção é para onde a gente foca e assim aquilo cresce. Uhum. Dinheiro ou prosperidade? Prosperidade. Se fosse para você exercer mais uma vez o teu cargo de jornalista, a tua função de jornalista, você entrevistaria o teu pai ou a tua mãe? O meu pai. Pela facilidade ou dificuldade? Pela curiosidade, por me aproximar mais. Uhum. Ótima resposta. O que você diria para a menina, Fernanda, para a adolescente, Fernanda? Vai ficar tudo bem. Você vai crescer linda e vai desabrochar. E o que você diria para a Fernanda da terceira idade, com 80, 93 anos? Que vida, hein? Que vidão. Fernanda, o que é Deus para você? Deus sou eu. Somos todos nós dentro de nós mesmos. E quem é a Fernanda Haddad Rosa? Fernanda Haddad Rosa é uma mulher jornalista, artista, mãe de pet, esposa, amiga criativa, que está num caminho de profundo conhecimento. Boa. Fernanda, quadro encerrado. Antes da minha última pergunta, queria que você dissesse alguma coisa para mim. Algo que te surja aí nessa quase uma hora que a gente tem trocado. Me diga alguma coisa. Denis, eu acho que a nossa troca foi rica, a nossa troca foi uma experiência, uma evolução. Foi uma delícia ter te conhecido melhor, eu já te conhecia pelos podcasts que eu estava ouvindo do Cisola. É muito interessante. Quando me surgiu o convite, eu falei, bom, deixa eu ver quem é o Denis, né? E fui te ouvir, no primeiro que eu te ouvi, eu falei, gente, com certeza eu vou trocar com ele, sabe? Me veio uma vontade muito instantânea, assim, uma intuição mesmo, que veio de dentro de mim, um chamado. Eu tenho buscado muito ouvir a minha intuição, e foi uma conexão através da sua voz. Então, eu acho que, se eu posso te falar uma coisa, é que você tem um poder de conexão muito grande, você é poderoso na comunicação, e eu acho que você é muito lindo por dentro e por fora. Que lindo. Eu que repito a mesma palavra. Obrigada. Fernanda, como que você queria que as pessoas se lembrassem de você?
Nossa, que profundo. Eu acho que eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim como uma pessoa sensível, uma pessoa que veio a esse mundo para realmente transparecer essa sensibilidade e, quem sabe, inspirar outras pessoas a olhar para si, para a sua sensibilidade e não deixar de lado, sabe, essa essência, essa sensibilidade. Fernanda, quero te agradecer mais uma vez, assim, vou novamente pegar as minhas palavras do início, né? Pela disponibilidade, pela abertura, pela inteireza, pela entrega, mas agora pela energia, pela sua sensibilidade. É muito bonito ouvir um pouquinho da tua trajetória, do teu percurso, daquilo que você de fato acredita ser o ideal para você, né? É bonito quando a gente ouve alguém que fala de si, mas não com essa vaidade, esse egoísmo ou essa necessidade de se defender, né, com esse mecanismo de defesa que a gente tem, mas falando de si de peito aberto, curioso, né? Esse olhar afetuoso que você tem assim. Foi um puta prazer ter trocado contigo e espero que a gente possa de alguma forma plantar alguma coisa para que a gente colha no futuro. Quero te agradecer pelo papo e desejo a você assim só coisas boas e alimentos bons, mesmo e mesmo. Obrigada. Obrigada, Denis. Foi muito bom mesmo. Eu que te agradeço por ter tido essa experiência com você, por a gente ter se atraído nesse mundo de alguma maneira. E eu espero que, ouvindo esse podcast, as pessoas consigam ser mais vulneráveis, se abrir mais, mostrar mais quem são, porque eu acho que nesse caminho a gente consegue realmente evoluir como sociedade, como mundo, sabe? Como todos somos um. E eu acho que é assim que a gente deve se enxergar, e não com tanta competitividade e gana por dinheiro. Total. Muito obrigada, Denis. Obrigado a você, obrigado a você. Bonito isso que você trouxe, né? Porque a gente fica pensando, Fernanda, na gente, né? Só que cada um tem sua função aqui na natureza, né? E quando a gente não exerce a nossa função, a gente só fode, a gente e o outro, né? Exatamente. Vamos exercer a nossa função de uma forma mais legal, né? Porque aí a natureza fica mais legal, né? Como se fosse de Exato. fato um depende do outro, né? Um depende Exato. do outro. Fernanda, Exato. muito obrigado mesmo. Um beijo gigante para tu. Um beijo, Denis. Obrigada a Obrigado você. você.